que Sefer Shemot, ele tem 3 drivers, né, tá? Mas o que coordena todos esses drivers, né, é exatamente a mitzvah do tempo. Eu estou recebendo o tempo, tá? Então vai ser a primeira vez, né, onde é dito Ze Levaná, Ze, né? Ze aponta, né? A gente, quando aparece a palavra Ze, é que eu aponto para alguma coisa concreta, tá? Ze não é pensamento, né? Não é veja bem, não. Ze aponta, você está apontando, né? Veja esse iPad, tá? Ze iPad, tá? Okay? Então, nós vamos ser introduzidos a esse conceito de tempo. E nós vamos ser introduzidos ao conceito de rituais, ou seja, de Mazalot. Tá? Antes não havia Mazalot, quer dizer, Mazalot sempre houve, mas não havia a forma mecânica, né, a forma dentro de um calendário de se cumprir o Mazalot. Tá? Não havia. Tá? Então nós vamos estar entendendo essa curva ao longo do livro de Shemot. Tá? Tanto assim que Shemot começa aqui, 14 de Nissan. Né? Tá? Então, Maimônides, por exemplo, né, ele diz que a Torá deveria começar na Parashá de Bo. Tá? Okay? Isso é a opinião de Maimônides. Tá? Okay? Porque nós vamos ser introduzidos à curva. Tá? Então, é importante que vocês tenham isso, né, em mente, né, tá? Para a gente começar a retornar aos nossos estudos, né? Aí o que a gente viu, né? O que a gente viu? Nós vimos então que a entrada, que a partida para Mitzrayim, né, está relacionada com o nosso diagrama, né, de entrar e sair desse mundo. Aí então nós estamos sendo introduzidos a um outro conceito, Regegulin, né? Conceito de reciclagem. Tá? Então existe uma reciclagem. Tá? Então, nessa reciclagem eu vou ter que abordar 2 conceitos. Eu vou ter que abordar um conceito das 70 almas. Né? Então, a Parashá começa falando em Nefesh. Tá? 70 almas subiram. Tá? Então, nós vamos ter que resolver um problema da assim chamada hoje, né? Tá? Hoje em dia, né? De vidas passadas. Tá? E eu vou ter que resolver problemas de vida presente. Tá? Então, nós temos uma dupla missão, né? Nessa entrada que é aqui e nessa caminhada, né? Eu tenho que resolver questões do meu DNA, do meu genoma, né? Atitudes, né? Atitudes que estão gravadas no meu genoma. Por exemplo, os levitas, né? Os levitas, Shimon e Levi, eram ferozes, eram violentos, né? Quem é que passou os 30.000 a espada? Os levitas, tá? Os levitas, eles tinham essa característica, né? Isso é uma característica tão forte, mas tão forte, que depois que o império, depois que o segundo templo foi destruído, os levitas se tornaram os açougueiros do império, tá? Porque eles tinham essa habilidade de levar o animal ao holocausto, né? Tá? Eles tinham essa habilidade de limpar o animal, de tirar o sangue do animal. Isso está em Levi desde o início. Tá? Eles passaram 30.000 Erevirave, né? E não Erevirave também, né? Tá? 30.000 que adoraram o bezerro, a espada, tá? Que é uma característica de DNA. Então, essa nossa caminhada, ela tem essas 2 características. Tá? Tem a característica que eu tenho que saber, porque como é que começa a Parashá? Et Yaakov, né? Quer dizer, aquelas 70 almas, elas estavam ligadas e dentro de Yaakov, tá? Okay? Lá não está im,
com Yaakov, tá? Et Yaakov, tá? Então a gente vem para esse mundo et nefesh, e a gente está nesse mundo im genoma, tá? Então, todo evento que ocorre na nossa vida, nós temos que olhar sobre esses dois aspectos, né? Tá? O que é a transgressão física que está em mim? Tá? Qual é a transgressão minha que eu não consegui limpar do Shammai, né? Eu trouxe esse blemish, né? Essa mancha comigo, tá? Então, a idolatria, por exemplo, ela é uma coisa de nefesh, tá? Ok? De nefesh. Roubar já é uma coisa de genoma, né? Então, o pai roubava, o avô roubava, né? O filho é um ladrão potencial, tá? Okay? Então, nós vimos isso daí. Tá? E nós vimos o quê? Nós vimos que, então, o faraó, né? Que aparece na história, né? Ele deseja tirar totalmente Israel, né? Dessa visão de um só Deus que eles tinham, né? Por quê? Porque lá em Mitzrayim, tá? Tinha toda uma cultura de deuses, né? Festival de Hathor, Apophis, Horus, né? Tá? Ra, Amon, né? Eram todos festivais importantes, né? Que o faraó participava, liderava, né? Tá? Isso é muito importante, né? Lembre-se, né? Não tem diferença entre Mitzrayim e a Igreja Católica. Não tem diferença. É a mesma coisa. São os mesmos rituais. Tá? Os exegetas dizem que isso ocorre porque os primeiros cristãos, né, assim foram feitos no Egito. Tá? Do Egito sai o cristianismo. Né? Eles se refugiam no Egito e do Egito sai o cristianismo. Então nós vimos isso, né? Então, aí o Balatânia, né? O Baal Shem Tov, né? Desculpa, o Baal Shem Tov, ele vai nos dizer que Mitzrayim representa duas coisas, né? Representa essa questão física, né? Eu aqui estou fisicamente enclausurado, né? Quer dizer, eu não vejo nada, né? Tá? Alguém tem que fazer tudo por mim, alguém tem que me levar no banheiro, alguém tem que preparar minha comida, eu não vejo nada, né? Tá? Eu sou só presença, tá? Então, o Baal Shem Tov, né? O Shirneson, né? Ele vem e diz, mas também representa o cárcere intelectual, né? O cárcere intelectual, ele é crítico, né? Tá? Porque é assim, né? A crença popular é uma coisa horrorosa, tá? A crença popular é que Moshe já conhecia a Torá, ele só não tinha recebido. A crença popular é que Jesus já chegou com o evangelho debaixo do braço. Tá? Mas isso é crença popular, sabe? Tá? Não tem a crença popular que o Naine é pai dos pobres, pô. Tem a crença popular, tá? Esqueçam isso, irmãos. O nosso Carral, ele lida com a verdade, ele não lida com a imaginação, tá? Que a gente só muda a realidade, a gente só muda evento com a verdade, tá? Então, isso é que está lá. Então vocês estão vendo um ex-príncipe criado pelos sacerdotes, com todo o conhecimento de toda essa mecânica de deuses do Egito, livro dos mortos, etc., né? Tá? Com a manifestação do Burning Bush. Tá? Aí ele chega e diz, aos seus antepassados eu me apresentei como o El Shaddai, como vigilante das portas, né? Como aquele que engole almas e esfacela ossos, tá? Mas eu escolhi você para ir lá tirar meu povo. Opa, escolheu errado.
Eu não sou a pessoa apropriada. Então Moshe ficou como o Moshe aqui, ó. Tá? Ficou todo encagaçado, né? Ele, opa, eu não vou mesmo, né? Não vou mesmo. Eu tenho um irmão que é mais velho, eu sou gago, não falo a língua deles há muito tempo, né? Tá. Mas ele diz, mas a você, Moshe, eu vou me apresentar como Yud Ke Vav Ke. Tá. Então Moshe foi o primeiro que conseguiu visualizar o Tzim e as forças que operam aqui embaixo. Moshe foi o primeiro a se conscientizar das Sefirot, tá? Então eu sou um conjunto de energia, eu sou uma forma energética, né? Por quê? Porque o que chamou a atenção dele? Ela queimava, mas não se consumia. Então ele foi o primeiro cidadão que conseguiu entender o que é a energia criacional, o que é a Shekhinah. É aquilo que queima, mas não consome. Tá? Bacana, né? Essa parte em Shemot, ela é emocionante, né? Tá? Porque todos nós temos isso, né? Passamos por uma sensação dessa. Então Moshe foi o primeiro a ver isso daqui. Antes não tinha isso, né? Antes era assim, né? Era meio que linear, né? Você vai passando pelos portais e chega no Jardim dos Juncos. E lá você vai encontrar com todos aqueles que você mais amava, tá? Agora não. Agora é diferente, né? Você vai começar a viver tudo isso aqui e agora. Tá? É você quem vai construir os portais. É você o único responsável pela construção de cada portal. É uma coisa interessante, irmãos, tá? Se vocês forem ver isso, né? Como se diz em francês, né? O pied de la lettre, né? Se vocês forem olhar isso com frieza, tá? Vocês vão ver que todas as civilizações do planeta, todas, sem exceção, tá? Todas, tá? Nós temos essa imagem, tá? Um sacerdote com 2 bastões. Todas, todas. Vocês podem ir lá no Oriente, Cone Sul, norte da Europa, todos têm esses 2 bastões. Tá? Então, o conceito de portal, né, de Sha'ar, né, de Sha'arei, né, o conceito de portal, ele é universal. Tá? Passar por portal é uma condição de nós estarmos aqui. Então, eu vou agora fazer a pergunta aqui à academia. Tá? Vocês estão aproveitando a instrução? Tá? Só né? Vamos passando. Né? Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Tá? Okay. Uma pergunta. O que é um portal? O que é um portal? Por que todas as civilizações colocam que para o homem chegar ao sagrado, ele tem que passar por um portal. E esse portal tem um vigilante. Vocês estão vendo o El Shaddai aqui? Está dando para ver o El Shaddai? Eu posso fechar mais um pouquinho, para vocês verem melhor. Tá? O El Shaddai. Vocês estão vendo o El Shaddai aqui? Tá, então eu pergunto, por que todas as civilizações, para eu chegar ao sagrado, eu tenho que passar por um portal que tem um vigilante que está fechando, né? O vigilante está fechando, não é isso? Tá? Né? Antigamente, na minha época, né? É isso? Eu estou falando de 60 anos atrás.
tinha uma coisa chamada leão de chácara. Né? Você chegaram a ter essa expressão? Tá? O leão de chácara tomava conta da festa, né? Para não deixar ter confusão. Né? Então, por que, para eu chegar ao sagrado, em qualquer que seja as civilizações, de qualquer que seja a época, eu tenho que passar por um portal que tem um vigilante, um leão de chácara lá? Por quê? O que é isso? Acho que para ver se você está apto. Ok. O livro dos mortos fala que tem a palavra para passar, né? Mas não adianta só você ter a palavra. Você tem que ter cumprido aquilo, né? Por isso daqui, irmãos, ó. Por causa do cárcere intelectual, tá? Durante a vida, eu tenho dificuldade de entender, por exemplo, o cara é do serviço público, tá? Trabalha em uma repartição pública, tá? Que tem a caixinha. Ele não acha errado ele levar para casa o dinheiro da caixinha. Tá? Ele é um prisioneiro intelectual. Então, eu preciso, para chegar ao sagrado, romper, né, esses cárceres intelectuais que eu tenho, tá? Então é assim, né? Eu não gosto de beber, não, eu não bebo, né? Tá? Mas vamos supor, vamos falar do McDonald's, né? Eu amo muito tudo isso. Quando eu vou ao shopping, eu não fico com vontade de comer McDonald's do nada, tá? Do nada. Eu sou induzido àquilo pelo cheiro, pela propaganda, pela manifestação visual do negócio, né? Existem fatores, né, externos, né, que vão aguçar esse desejo do meu cárcere intelectual. Então você chega no shopping, você não vai no quilo da salada, você vai na fila do McDonald's. Você pode chegar em qualquer shopping. McDonald's tem fila. Tá? Ok? Tá? Então, é interessante isso, né? Tá? Eu estou dando essa instrução para vocês verem, né? Pelo ponto de vista de Moshe, né? O que Moshe viveu, tá? Moshe está passando por esse impacto, né? Moshe acreditava nisso daqui, tanto assim que ele resolveu fazer família com o sumo sacerdote de Itro, o sumo sacerdote de Midian, tá? Itro era um desses daqui. Itro, o homem de 7 nomes. Itro tinha 7 nomes, tá? Ou seja, ele representava 7 portais, tá? Então, Moshe está tendo essa experiência incrível. Ele está Moshe egípcio, queria chamar de egípcio, né? Por Zípora, né? Tá? Um egípcio me ajudou, né? Tá? Inclusive dizem, né? O Midrash vai nos dizer que Hashem não permite que ele conheça o 50º portal, né? Ele está enterrado à frente do 50º portal, né? Tá? Porque ele não retrucou. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Ele não falou isso, tá? Ele se aceitou como egípcio, tá? Então, nós estamos vendo Moshe se tornar Moshe Rabbeinu. Vocês estão conseguindo ver? Né? Vocês estão conseguindo ver? Esse processo ocorre no Burning Bush. Tá? Então, esse processo, imagina a cabeça de Moshe, né? Imagina. Gente, prestem atenção. Se quando eu fui explicar que Rabi não nasceu no dia 25 de dezembro, que é Solis Invictus, que é solstício de inverno, no hemisfério norte, as veinhas tremiam tudo. Porque a veinha
tinha montado como é que é? Um presépio. Você entendeu? Aí eu falei assim, minha senhora, a senhora quando era bebê, criança, a senhora não brincava de boneca? A senhora não montava a cozinha da sua boneca? Então, a senhora montou esse troço aí. Você entendeu? É a mesma coisa, a senhora brincou de boneca. Pô, a mulher tremia, imagina. Tá? Agora imagina essa experiência, né? Então o que o Midrash vai nos dizer? Hashem ficou 3 semanas aparecendo sempre no mesmo dia, que é sempre uma terça-feira, dia da dupla unção, de manhã, de tarde, para tentar convencer Moshe a ir lá. E mesmo assim ele disse que não vou. Aí o que a Torá nos informa? Vai que seu irmão está vindo, eu vou fazer seu irmão encontrar você. Porque Moshe sozinho não iria. Olha a insegurança do homem. O homem mais humilde que jamais existiu, né? O cara que estava em contato direto, né, com a Shekhinah, né? Lembre-se, nós não sabemos o que é errado, nós não sabemos o que é Hashem errado, mas nós sabemos o que é a Shekhinah, porque a natureza está aí, né? Então a gente sabe. Tá? Imagina, Moshe Rabbeinu disse, não, esse trabalho não é para mim. Esse trabalho tem que ser feito para Mashiach. Então, o que diz, né? O que a Torá nos diz? Envie aquele, nós vamos estudar isso no Shabbat, né? Envie aquele como o Senhor acha que deve enviar. Então, ele queria que Mashiach fosse enviado. Ele sabia que era Shiló, porque todo mundo sabia que era Shiló, né? Porque é sabido, né, que Yaakov, quando ia contar de Shiló, o Ruach HaKodesh saiu de sobre ele, né? Tá? Aí ele só abençoou os filhos e morreu. Tá? Então, e essa é a imagem de Shemot. Aos seus farefadas, né? Então, quando a gente fala farefadas, né, os seus patriarcas, aonde eu estou na lousa? Alguém é capaz de dizer? Aonde eu estou na lousa? Hashem, ele fala, né? Aos seus forefathers, né? Aos seus pais, né? Tá? Aí é pais de antepassados, né? Tá? O que Hashem está mencionando? Vocês não conseguem achar aí na lousa? Vocês não conseguem? Será que alguém do chat aí consegue? Tá? Porque ele fala, né? Aos seus pais, né? Aos seus forefathers, aos seus antepassados, eu me apresentei como El Shaddai. Como El Shaddai, tá? O DNA, exatamente. Luiz Carlos acertou aqui, ó.